O projeto de lei orçamentária anual prevê para 2020 um orçamento de 6,2 bilhões de reais, valor 7,19% maior do que o previsto para este ano. Ele será votado até o final deste semestre e determina gastos de cada secretaria, das autarquias, fundações e da Câmara Municipal. Para falar sobre o orçamento para o ano que vem, o Questão de Ordem de hoje conversa com o secretário de Finanças, Tarcísio Cintra, também com o líder de governo na Câmara, o vereador Luiz Rossini, e com o presidente da Comissão de Política Social e Saúde, também aqui da Câmara, o vereador Pedro Tourinho. Sejam todos bem-vindos. Eu já vou dar a palavra ao secretário. Seja bem-vindo, secretário. Queria que o senhor falasse um pouquinho, porque assim como sempre acontece nos orçamentos, a gente tem aí, até vou dizer por ordem de investimento previsto, saúde e educação com maior parte do orçamento, seguido aí também da Secretaria de Serviços Públicos. Eu queria que o senhor falasse primeiramente desses números. Olá aos telespectadores da TV Câmara, boa tarde aos vereadores aqui presentes, obrigado pela oportunidade. O orçamento ele parte de algumas premissas. Tá? A primeira premissa é a questão da receita. A gente discute muito como é a receita realizada, a receita prevista, e aí, ao mesmo tempo, nós vamos discutir as despesas que é necessário para o cumprimento das demandas públicas. Então, nós temos as 3 maiores secretarias, como você mesmo colocou, saúde, educação e serviços públicos, são aquelas 3 secretarias que atendem diretamente a população, ou seja, é o serviço prestado que o cidadão mais se utiliza. Então nós temos alguns mínimos constitucionais, como por exemplo na educação, que o gasto mínimo é de 25% de determinadas receitas, lembrando que não é 25% do orçamento como um todo, porque são de alguns tributos que incidem os 25%. No caso da saúde é a mesma coisa, é 15%, no município é 17%, nós gastamos um índice muito superior aos mínimos constitucionais e municipais. E em terceiro lugar, os serviços públicos, que é a manutenção que nós chamamos de zeladoria da cidade. Então é o serviço direto à população, razão pela qual eles ocupam a maior parte do valor do orçamento. Nessa elaboração do orçamento, a gente discute os serviços atuais e as possibilidades de atendimento ao cidadão para ser elaborado o orçamento do ano seguinte. Tá certo, obrigada. Agora nós vamos falar com o vereador Pedro Tourinho, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, inclusive uma das áreas aqui que nós acabamos de mencionar, que tem um dos maiores orçamentos. Vereador, de forma geral, qual é a sua visão sobre o orçamento do ano que vem, e em especial para a área da saúde? Olá, Mirna. Olá, vereador Rossini, secretário Tarcísio. É um prazer a gente conversar aqui sobre o orçamento. A gente tem debatido, ano após ano, um dado que nos preocupa, que é o fato de que o percentual que a saúde ocupa dentro do orçamento total do município tem tido uma certa tendência de queda, né? Esse ano, inclusive, acho que é legal ter o secretário aqui para a gente discutir, eu fiquei preocupado porque as prestações de contas quadrimestrais na área da saúde, né, da Secretaria Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, revelam os percentuais mais baixos registrados desde 2012, quando começa a série histórica das prestações quadrimestrais, os percentuais mais baixos já registrados de investimentos na área da saúde. A gente teve o primeiro quadrimestre com 18% de investimento na área da saúde e o segundo com 23%, quando, via de regra, nos anos anteriores, o montante que era destinado à saúde era sempre significativamente maior do que esse, chegando em alguns anos a mais de 20% no primeiro quadrimestre e uma média de mais de 25% no segundo, fechando o terceiro com mais de 27%, 28%. A gente sabe que para o gestor, especialmente o gestor que muitas vezes não está vivendo cotidianamente o dia a dia, por exemplo, de um serviço complexo e desafiador feito o Sistema Único de Saúde, pode parecer que a saúde é perdulária, a saúde é um poço sem fundo de dinheiro, né, um buraco sem fundo. Mas o fato é que a saúde se constitui na principal demanda da população de Campinas, aferida por todas as pesquisas de opinião, né? Qualquer pesquisa realizada na cidade aponta, não só em Campinas, mas no Brasil, a saúde como a principal demanda
para a população. Então, me preocupa um pouco sempre que eu vejo, embora seja um aumento significativo, nós falávamos aqui antes do programa começar, de 6,65% o aumento do orçamento para a saúde nesse ano de 2020, ele ainda assim ser menor do que a média prevista globalmente para o orçamento, que é de 7,18%. Quer dizer, a saúde perde um pouquinho ainda relativo ao montante total do orçamento, mais um pouquinho, sendo que é uma área que exige, na minha opinião, no mínimo a manutenção dos gastos e, evidentemente, o aumento da eficiência nesses gastos. Digo isso porque a gente sabe que o governo federal, infelizmente, premido pela emenda constitucional número 95, que é uma emenda draconiana, cruel, imposta ao povo brasileiro, vem reduzindo seus repasses para a área da saúde, para várias áreas, saúde, também educação, de forma não desprezível, e isso vai colocar cada vez mais pressão nos cofres públicos municipais para manter os serviços funcionando. É um desafio que eu quero ouvir o secretário aqui a respeito disso, quero ouvir também o líder de governo, porque é um desafio que eu acho que diz respeito ao interesse central da população de Campinas, que é ver os serviços de saúde não só continuarem funcionando, mas não terem redução de carga horária, não terem redução de horário de funcionamento, de estrutura de funcionamento, serem melhor geridos e proverem serviços com mais consistência para a população, porque as queixas são muito legítimas e recorrentes. Certo, obrigada, vereador Rossini, seja bem-vindo novamente. Dito tudo que foi dito pelo secretário, também pelo vereador Tourinho, eu queria que o senhor falasse também das suas impressões, em especial até sobre esse questionamento a respeito da saúde. Primeiro, prazer participar mais uma vez desse debate aqui importante, agora sobre orçamento. Cumprimentar o secretário Tarcísio, o vereador Pedro Tourinho. Primeiro que a elaboração do orçamento, que é fundamental para a vida de todo cidadão, não é uma tarefa simples e fácil. Na verdade, na discussão de quanto vai ser alocado para cada pasta, há primeiro um grande debate interno, porque as secretarias, elas apresentam seus planos de trabalho, seus programas de ações, demonstrando aquilo que eles pretendem fazer para atender às várias necessidades da cidade em todas as áreas. A tarefa complicada é depois você conseguir fazer com que essas necessidades caibam no orçamento, já que a estimativa de receita, que não é uma tarefa simples também, que é determinante para você saber que dinheiro que você vai poder contar e para onde que você vai aplicar isso. Obviamente, as questões de priorizar essa ou aquela secretaria depende muito da visão do governo, daquilo que o governo quer priorizar. E já não é a primeira vez que a saúde tem sido priorizada. Quando o vereador Pedro Tourinho fala em números relativos, na verdade dá a impressão de que está tendo uma diminuição do valor daquilo que é gasto com saúde. E em valores absolutos, esses valores têm aumentado, têm crescido. Sim. É que quando você compara aquilo que você gasta com saúde com o total da receita, então, como a receita tem aumentado, o percentual relativo, então, acaba diminuindo. Mas não é um desinvestimento na área de saúde. Aliás, para o ano de 2020, a Secretaria de Saúde, a área de saúde, ela vai estar sendo bastante incorporada, porque nós teremos a entrega de vários equipamentos novos, unidades novas de saúde e pronto atendimento que estão sendo ampliados, que demanda, obviamente, um gasto maior, um olhar maior. Eu concordo com o que o Pedro fala, porque a saúde pública no Brasil, e não só em Campinas, nos últimos anos passou por uma dificuldade real. O governo federal, principalmente, reduziu os valores investidos em saúde, o Estado não investe também na mesma proporção, sobrando para o município a responsabilidade de investir. No ano passado investimos perto de 31% do orçamento em saúde, quando a obrigação da lei orgânica era 17%. É claro que assim, a saúde é o bem maior da população, então olhar para os serviços de saúde com mais carinho é uma obrigação de todos nós e o governo tem feito isso. Eu quero concordar também com o vereador Pedro Tourinho no sentido de que não adianta só você alocar recursos, a gente precisa ter uma gestão eficaz, eficiente desses recursos. Nesse sentido também a gente percebe tanto a Secretaria de Saúde e agora a Rede Mário Gatti tentando incorporar critérios, parâmetros, processos, para melhorar a qualidade da gestão e otimizar ainda mais esses recursos.
Então eu vejo que nessa área Campinas tem feito aquilo que é necessário e possível. Poderia fazer mais? A gente gostaria que sim, né? Mas eu acho que dentro dos limites é o que está sendo possível fazer. Lembrando que também Campinas, por ser sede de uma região metropolitana, acaba socorrendo também muitos pacientes e cidadãos de outros municípios, né? Que acabam demandando também a nossa estrutura de saúde. Mas dentro do conceito de universalização da saúde, a gente tem o dever de fazer isso. Mas a gente tem que, sim, continuar priorizando, olhando com carinho a área da saúde, mas não esquecer das demais áreas também que precisam ser igualmente atendidas. Sim, quando a gente pensa, secretário, em algumas áreas que temos aí o aumento do orçamento e algumas que vocês no estudo decidem por diminuir, por exemplo, a gente pode colocar aqui a da assistência social, pessoa com deficiência de direitos humanos, de 211 milhões, a previsão para o ano que vem 208 milhões. Quais são os critérios para pensar nesses valores? São dois momentos na elaboração do orçamento, atender a demanda e a efetiva execução. Então, o que nós temos hoje? Nós temos o orçamento previsto, o orçamento realizado. Então, quando nós trabalhamos o orçamento do ano seguinte, nós olhamos além do orçamento que está previsto, o que está sendo realizado. Então, no caso específico da assistência, diversos serviços foram incorporados, algumas atividades de atendimento à população foram aumentadas. Nós tivemos recentemente a ampliação do Vale Alimentação, da bolsa que se dá para as famílias carentes. Nós temos diversas famílias dependentes desse Vale Alimentação. Então, houve um aumento efetivo. O orçamento acabou, que o orçamento de 2019 estava acima dos gastos de 2000 efetivos. Tá? Okay. Então, de 2020, prevê-se, no mínimo, a correção do que está sendo gasto esse ano. Correto. Então, na totalização, nós temos que enxergar as duas questões. O quanto nós orçamos e o quanto nós realizamos. Então, a realização da assistência social permitiu que no valor total orçado fosse feito o ajuste. E eu queria deixar claro, nesses dois casos específicos que foi citado da saúde, o que vem sendo repassado do SUS tem sido mantido nos últimos anos. Então, em que pese a diminuição do percentual do total do orçamento, se nós formos olhar a fonte tesouro, ou seja, do tributo municipal, houve um crescimento significativo. Porque todo o crescimento com o gasto da saúde foi feito com recurso do tesouro e não com os repasses federais, como o vereador bem colocou. E no caso da assistência está acontecendo exatamente a mesma coisa. Toda a ampliação da malha assistencial promovida pela Secretaria está sendo com recursos do Tesouro, porque os recursos federais eles estão minguando. Só, Mirna, se você me permite, dialogando com o secretário, sabe que me preocupa um pouco, porque o nosso prefeito ele ocupa uma posição muito proeminente no cenário nacional, dado que ele preside a Frente Nacional dos Prefeitos, tem um destaque muito forte, né, na articulação da representação dos municípios. E essa realidade que o secretário está colocando é a realidade de todos os municípios do Brasil. O que acontece? A gente tem uma concentração de arrecadação na esfera federal e uma concentração de responsabilidades na esfera municipal. Isso é dado, isso foi do governo do PSDB, do PT, e piorou dramaticamente desde o governo do Temer, e agora com Bolsonaro, de novo com a EC 95, que é essa medida grotesca que congela os gastos e permite apenas a correção inflacionária. O que em áreas como a saúde, por exemplo, é um prejuízo muito grande, porque nós temos uma demografia com o envelhecimento progressivo da população, que implica em aumento progressivo da utilização de serviços, da demanda pelo serviço, a população mais velha usa mais, e temos o problema da inflação da saúde, que a gente chama, que é o fato de que a saúde, via de regra, historicamente, né, existe todo um estudo de economia da saúde que mostra que a gente tem um aumento dos custos na saúde maior do que os custos inflacionários reais pela incorporação de novas tecnologias, mudanças demográficas, enfim. Onde que eu quero chegar? Eu não vejo o prefeito fazer essa discussão de forma contundente em público, como eu gostaria que o prefeito da minha cidade, o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos fizesse. Os prefeitos tinham por obrigação que estar clamando contra essa situação que a gente está vivendo, porque a situação dos municípios está ficando insustentável. Como é que o município vai continuar dando conta do SUS sozinho, sem a União? O Estado, Mirna, ele coloca 2% do orçamento total do SUS em Campinas. 2%. É irrisória a quantia
que o Estado coloque. Isso porque o Jonas é amigo dos governadores, porque antes do Jonas entrar era menos, era 1%. Então, quer dizer, é muito pouco, falta solidariedade federativa nessa história, mas, na minha opinião também, falta e muito coragem, determinação, definição política do prefeito para, de fato, zelar pelos interesses das municipalidades brasileiras e discutir isso da forma séria como precisava, porque em que pese haver aumento, por exemplo, real na área da saúde, de fato há, são os cofres do Tesouro Municipal que estão arcando com isso, efetivamente a gente está tendo uma perda percentual e os serviços estão ficando pressionados. A gente acompanhou, por exemplo, esse ano, uma queda nas coberturas na área da saúde na cidade, secretário, e esse é um dado um bocado específico, que não é desprezível. A gente teve uma queda, por exemplo, na cobertura de atenção básica em saúde em 2 anos na cidade, superior a 20%. Então, 1 de cada 5 campineiros que tinha acesso a um profissional de saúde, no posto de saúde, no ano de 2017, perdeu esse acesso. É uma coisa absurda. Na saúde bucal, nós tivemos 39,8% de queda na cobertura da cidade. Vejam a situação. São dados reais que são apresentados pela própria Secretaria Municipal de Saúde e que, na minha opinião, revelam que, apesar da manutenção dos recursos, esses têm se mostrado insuficientes. Quando coopera, eu não tenho os dados aqui, mas eu lembro de uma apresentação da Secretaria de Saúde, alguns dados que o secretário trouxe, de 2018, o número 2019, eu não me lembro, ou foi 2019. A rede básica, não os pronto-atendimentos, realizou 1.300.000 consultas. Sim, sim. Né, que é mais do que uma por cidadão. E cerca de 3,5 milhões de outros procedimentos, exames laboratoriais, exames de imagem, quer dizer, o volume realizado é altíssimo, né, dada também a nossa população, né? A demanda. Né? Eu não tenho os dados para poder dizer assim, essa questão da cobertura, mas assim... Mas são esses, viu, vereador? Mas eu peguei agora, eu não considero reais. Eu não, mês aí que assim, eu peguei mas não prestação. assim por má gestão, até porque a gestão da saúde, se a gente tem que falar, por exemplo, todos os gestores da saúde são funcionários de carreira. São os que construíram a política do SUS, fazem isso, inclusive, com muita competência. A questão pega sempre na limitação de recursos. E aí eu queria dizer o seguinte, o prefeito, na Frente Nacional de Prefeitos, ele tem feito um trabalho, Pedro. Inclusive, ele tem repetido, às vezes, uma frase que foi no início da campanha do presidente Bolsonaro, que é menos Brasília e mais Brasil, né? Também nessa área. Ele tem encabeçado, junto com outros prefeitos, a proposta de uma reforma tributária real, efetiva, onde você mantivesse no município a parcela real do que deveria ser o recurso dos impostos necessário para os municípios. Inverter a lógica, você arrecada aqui, vai para o governo federal e depois vem a conta-gotas, e nem sempre na proporção e na medida da necessidade que os municípios necessitam. Na verdade, uma reforma tributária hoje é uma pauta que tem que ser abraçada, colocada pelo governo federal, porque está sobrando para os municípios apenas o ônus e a responsabilidade. Os recursos que são gerados, produzidos nos próprios municípios, né, não têm ficado aqui. Então, nesse sentido, eu tenho visto, sim, o prefeito se posicionar com relação a isso. É uma questão que a sociedade deveria se envolver. Eu acho que a próxima pauta nacional deveria ser uma reforma tributária priorizando os recursos para os municípios em todas as áreas. E nessa linha, vereador, para colocar o vereador, a questão do pacto federativo. Então, este é o grande nó que nós temos. Tá? O prefeito encabeçando a Frente Nacional dos Prefeitos, tem um grupo de trabalho, eu faço parte de um fórum que se discute a reforma tributária. Tá? A nossa grande preocupação é a unificação do ISS num bolo total. O ISS hoje, na fatia total da arrecadação do Brasil, se você dividir ele percentualmente nos municípios, ele representaria uma alíquota de 2% para todo mundo. E numa eventual unificação, o município de Campinas perde muito. Por quê? Porque os grandes centros, eles são grandes arrecadadores de ISS. Então, no modelo que ele está sendo colocado tradicional, Campinas tem perda. Então, nós estamos rediscutindo essa questão. Falou, olha, não dá
para cidades que fizeram o serviço, o trabalho de fazer arrecadação própria, ser penalizado se for no total. Então, essa é a primeira frente que a gente está discutindo. E a segunda frente é do Pacto Federativo. Tá? Falou, olha, o governo cria a política, tá? Repassa o trabalho para o município e não vem o recurso ao mesmo tempo. Sim. Então, esse é o grande nó. Então, o prefeito Jonas, como presidente da Federação Nacional dos Prefeitos, está discutindo isso dentro do Congresso Nacional, dentro do governo federal. Para quê? Para que se repense a questão do Pacto Federativo. Então, como é que está sendo feito isso? De que maneira que vai ser feito? Porque instituem-se políticas públicas que o município é obrigado a cumprir. Falou, olha, o município, agora o Estado como ente tem que cumprir essa política pública e o braço do Estado que cumpre isso é o município. Porém, o recurso não tem. Então, você tem que redividir o bolo do recurso. Então, são essas três linhas que a gente está trabalhando e, em paralelo a isso, a questão da Previdência. Se você vê, é um crescimento enorme no nosso orçamento da maneira como é que se está modelada essa questão previdenciária. Secretário, eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, então. Considerando a emenda constitucional número 95, já que o senhor está discutindo nacionalmente essa questão da reforma tributária, o senhor acha possível a recomposição desse pacto federativo com a manutenção desse projeto que congela os gastos na área social pelos próximos 18 anos ainda? Porque me parece que há um acordo, pelo menos entre as partes aqui, eu imagino, de que a gente não vai acabar com essas políticas sociais que a gente construiu desde 1988. Nós vamos manter o SUS, queremos manter a educação como um direito universal, melhorar a qualidade da educação, queremos manter a assistência social, queremos inclusive garantir previdência para a população, né? Esse é um grande debate, mas a minha leitura é que a emenda constitucional número 95, ela inviabiliza esse acordo, e qualquer pacto que vai ser refeito entre a União, os estados e os municípios, que não revisar isso, vai, na verdade, fazer um arranjo meio mambembe, porque a União vai continuar indisponível para contribuir com esses setores. Então, nessa revisão de pacto, a gente tem que rever esse modelo. Tá certo? De falar, olha, vamos pegar, a emenda já vem vindo, a União tem o mesmo problema que o Estado, que é o mesmo problema do município, que é o equilíbrio fiscal. Tá? Nós temos um limite de arrecadação, nós estamos numa arrecadação total de tributos já da ordem muito alta no PIB, é uma das maiores arrecadações de tributos que nós temos, e o serviço ainda não é condizente com o que é arrecadado. Então, e o município, tanto o governo federal quanto o município, nós temos que buscar o equilíbrio. Então, no município de Campinas, nós não temos mais espaço para aumento de imposto. Então, o que nós temos? Olha, com os tributos que nós temos, nós vamos estar arrecadando. Temos que fazer o gasto. Então, esse é o ajuste que a gente tem que ser feito. Entendo que, no caso da emenda, tem que ser revisto para ser feito o ajuste no Pacto Federativo. Tá certo. A gente volta já com questão de ordem. Vamos para um breve intervalo. Não saia daí. Essa tendência que nós estamos falando a respeito do mercado de trabalho, soft skills, ela vem hoje como sendo um complemento das suas competências e suas habilidades. Ela literalmente vai fazer um diferencial. Por exemplo, você precisa hoje ter a competência de tomada de decisão. Isso é uma soft skills. Você precisa, por exemplo, da competência da resiliência, que é se adaptar a situações difíceis, situações que permitem você ter um desafio maior. A competência da liderança, até mesmo a comunicação, como nós comentamos aqui. Então, são competências diferenciadas no mercado hoje que as empresas estão buscando cada vez mais. E uma das competências principais é a competência da colaboração. Hoje as pessoas precisam colaborar, literalmente, não só com o seu capital intelectual, mas com todo o seu perfil comportamental, para que isso sim possa trazer resultados excelentes para as organizações. É uma oportunidade que ela tem de galgar oportunidades melhores, trabalhando assim o seu planejamento de carreira, né? Convulsões ou aparecimento recente de alterações na visão, na fala ou no andar podem ser sintomas do câncer.
Fique atento a esses sinais e leve seu filho ao pediatra imediatamente para uma consulta. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. No Questão de Ordem de hoje, a gente discute o projeto de lei orçamentária para o ano de 2020 aqui de Campinas. A gente já falou um pouquinho sobre a saúde, até foi o assunto do primeiro bloco. Falamos sobre a Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. E agora eu queria avançar um pouquinho. A gente vai voltar na educação, que eu sei que vai tomar bastante tempo, que é o segundo maior orçamento. Mas antes eu queria fazer aqui uma observação no transporte. Nós tivemos aí 340 milhões para este ano e 294 milhões para o ano que vem. Isso significa que o desse ano teve esse aporte maior por conta de todas essas obras do BRT e o ano que vem existe uma previsão de que isso termine até abril. É por conta dessa obra que esse orçamento diminui o ano que vem? Exato, é por conta do cronograma físico-financeiro da obra. Então, a necessidade para esse ano acabou sendo maior e para o ano que vem, ela, no valor total, ela pode diminuir por conta disso daí, porque as obras já estão avançando e o grande gasto já está sendo realizado esse ano. Certo, agora então vamos falar um pouquinho sobre educação, né? A gente tem aí de responsabilidade do município em Campinas, são as escolas de educação infantil, conhecidas como creches, naves mães, e as de educação fundamental, que é do 1º ao 9º ano. Quando a gente fala nesse orçamento, secretário, de 207, desculpa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses números, né? O porquê desse avanço, o que significa em termos reais ou em termos relativos, se isso é ou não um avanço, qual é a ideia para a educação em Campinas no ano que vem? O caso específico da educação, ela tem a questão que já nós comentamos, né, do gasto mínimo de 25%, e o resultado está sendo apresentado com o crescimento em algumas áreas. Nesse caso da educação, as propostas da Secretaria para incremento. Então, existe uma série de modelos pedagógicos que a secretária Solange, com a equipe dela, apresenta para a administração aprova. No caso de finanças, como o próprio vereador Rossini colocou, nós fazemos a junção de todos os números para a consolidação do orçamento. Então, especificamente sobre as políticas públicas, tanto da saúde, como mencionado pelo vereador Turinha, como da educação, cada secretaria participa ativamente disso e apresenta e nós consolidamos. Então, o que nós temos é um avanço em nós temos diversas obras sendo realizadas para a melhoria dos serviços, novos serviços sendo contratados, de tal maneira que elimine-se ou minimize a falta de vagas que nós ainda temos, alguma coisa em creche. Por mais que a gente abra vaga em creche, a demanda social por essas vagas tem aumentado e a administração tem buscado resolver. Então, nós teremos uma audiência pública agora nessa primeira dezena. Tá? Eu pedi aos secretários de cada pasta que participassem, como fizeram nos últimos 3 ou 4 anos. Por quê? Porque é muito enriquecedor uma audiência pública onde o próprio o gestor da pasta, o próprio secretário, possa esclarecer eventuais dados, como o vereador Toninho colocou, da saúde especificamente, que vem para cá a saúde, a educação, a segurança e assistência, em geral, o pessoal tem vindo para atender. Então, a administração tem investido nisso para quê? Para melhorar a educação da população. E essa queda, apesar de a gente falar em 457 milhões para 444 em serviços públicos, e o senhor mesmo mencionou no começo do programa que é a zeladoria da nossa cidade. Exato. Eu remeto de novo àquela minha fala de o quanto está sendo gasto. Tá? Então, a expectativa de que pese você tenha um orçamento um pouco maior, quanto efetivamente está sendo gasto. Então, em alguns casos, tanto da assistência como em serviços públicos, foi feita a adequação do orçamento ao valor efetivamente gasto. Então, nós tivemos alguns contratos feitos
nesse final de ano agora, novas licitações, onde houve efetivamente redução do preço, uma disputa muito acirrada, tá? Diversas empresas interessadas em fazer a manutenção da cidade, então houve uma diminuição dos preços praticados. Então, neste caso, houve a possibilidade de ser feito esse ajuste, mas em nenhum desses casos está sendo diminuído o serviço prestado. Então, a Secretaria de Serviços Públicos continuará prestando, no mínimo, o mesmo serviço prestado atualmente. De forma geral, quando a gente fala nesse aumento de 7,19% de aumento em números, digamos que totais, no orçamento do município, isso significa o quê? Nós tivemos que apertar o freio, né? Nós podemos soltar aí o freio de mão e no cenário nacional dizer Campinas está tranquila. Não, a conta que nós temos que fazer do equilíbrio fiscal olha, eu preciso gastar o que eu arrecado. Esse é o grande problema. Só posso gastar o que eu arrecado. Então, nós passamos por uma forte evolução nos últimos 3 anos, 18, 19, ainda a previsão de 2020, da evolução da receita própria, tá? Que são os tributos cobrados pelo município. Então, este é o que está possibilitando esse crescimento na receita própria. A segunda maior receita do município é o ICMS. O ICMS ele está voltando aos níveis anteriores, ele chegou a realmente, em números reais, não crescer, ele ficou no mesmo valor que anos anteriores, ou seja, mal recompôs a inflação. A expectativa para esse ano é que hoje a arrecadação acumulada de outubro a outubro está em 4% a mais do que o ano passado. Se nós pegarmos aí um IPCA de 2%, quase 3%, então um crescimento real de 1%. Sim. Então não está sendo recomposto. Então hoje esse crescimento da receita é muito em função da receita própria. Por outro lado, nós temos diversas despesas crescendo, tá? Então nós temos uma questão de precatórios muito difícil para o município, nós temos aí mais de 650 milhões de precatórios para pagar, são divididos em 5 anos, mas nós temos que pagar um valor considerável desses precatórios. E nós temos que fazer o fundo, pagar a diferença para o fundo financeiro dos aposentados. Então, se você pegar aqui, o crescimento é significativo do Camprev, sim, do fundo financeiro. O prefeito está mandando, ele já anunciou essa semana, nós estamos tendo que fazer o ajuste na Previdência Municipal. Então, por quê? Porque vai ficar inviável para o município custear o fundo financeiro somente com recursos do Tesouro. Então, o nosso ajuste tem que ser o quê? A economia é muito simples do orçamento, é como lá em casa. Eu só posso gastar o que eu arrecado. E como é que eu faço o equilíbrio? Eu posso aumentar a receita e segurar a despesa, e, em geral, as duas ao mesmo tempo. Sim. Então, nós ainda estamos colhendo um fruto de anos anteriores, que nós tivemos um déficit considerável para fazer o ajuste. Então, não há que se falar ainda, olha, estou tranquilo. Não, o ano que vem vai ser um ano ainda de muito controle na despesa. Secretário, tem aí uma questão que acho que é importante a gente tratar, que é a questão da dívida do município, a dívida ativa, né, do município. Chega próximo de 8 bilhões de reais esse ano. Não, né? Pouco menos. 7 bilhões e alguma Isso. coisa. 7 bilhões e alguma coisa, sendo que uma parcela grande delas está com alguns, são poucos devedores, com uma parcela grande e depois ela é bem fragmentada. Eu queria saber, porque o senhor está falando, e eu concordo, que a gente pode gastar o que a gente arrecada. Aqui nós não produzimos moeda, então não tem como inventar, não tem como inventar dinheiro aqui, né? E nem se endividar mais, não queremos isso, mas como o senhor disse também, tem responsabilidades muito grandes que são ônus de outras administrações e algumas coisas dessa, como a questão do Camprev, etc. Mas me preocupa e eu gostaria de saber o que vai ser feito para a gente aumentar a arrecadação dessa dívida que existe no município, porque isso poderia ser fonte de um alento importante para a nossa saúde financeira da cidade se a gente conseguisse tratar dessas questões de forma mais significativa. Me parece que a gente não arrecadou tanto com os refis que a gente realizou, né? Os vários refinanciamentos de dívida, a arrecadação foi um pouco expressiva, eu diria. Então, a dívida ativa nós temos que separar em 4 grandes blocos, vamos chamar assim, tá? Nós temos 2 blocos que são 2 grandes devedores, tá certo? Infelizmente eu não posso comentar aqui por conta de sigilo fiscal, mas que são dívidas de difícil cobrança, tá? Então ela consta no nosso ativo, mas são dívidas de difícil cobrança, tá? Os outros 2 blocos eu separaria nas dívidas que o próprio projeto que o prefeito está mandando já encaminhou aqui para a Câmara,
tá certo? Que é o quê? Pegar o grande volume de dívidas pequenas, que são dívidas antigas, tá? Que estão rolando na justiça há muito tempo, e trazer internamente, tá? Grande parte delas sequer passaram por protesto, tá? Porque o protesto foi incluído nessa gestão, antes não era protestado, e você tem dificuldade até de achar as pessoas. Então, existe essa possibilidade de você pegar essas dívidas que até R$4.000, que o custo de cobrança maior maior do que a dívida. Então elas não estão ajuizadas essas? Não, estão ajuizadas. Ok. Estão sendo desajuizadas e serão protestadas, tá certo? E correrão só administrativamente. Isso daí é um volume significativo de processos, tá? De tal maneira que a Coordenadoria de Cobrança de Dívida Ativa, que é subordinada à Secretaria de Negócios Jurídicos, de Assuntos Jurídicos, possa fazer o quê? Trabalhar os grandes devedores. Tá? Então, como eu coloquei, esses dois que são difíceis de cobrar, este daqui são essas pequenas, e aí nós vamos focar o quê? Nesse daqui, tá? Que é um volume grande em termos de valores financeiros, mas é um volume muito menor em termos de quantitativo. Então, se a gente for lá para a curva de Pareto, deve ser muito próximo de 80-20, ou seja, 20% dos devedores detêm 80% dessa dívida cobrável. Então, os procuradores que trabalham na área de cobrança, tá, da dívida ativa, eles vão ter diminuído o seu volume de processo de tal maneira que a gente consiga estar atacando esses grandes devedores. Foi feito um trabalho, hoje nós estamos fechando, amanhã encerra-se o Refis, inclusive queria deixar aqui a colocação. O nosso Refis, hoje o atendimento dele é todo agendado, em que pese ele encerrar amanhã, ele encerra o agendamento amanhã. Então, todo contribuinte que quiser fazer o Refis, ele pode entrar no site da Prefeitura e fazer o agendamento. Nós estamos agendando já para outra semana de novembro. Tá? Okay. E o Refis hoje, nós já arrecadamos 132 milhões, tá? A expectativa para o ano inteiro é 110, tá? Nós já ultrapassamos essa meta, focando o quê? Focando nesses grandes devedores, onde é possível fazer essa arrecadação. Então, o trabalho que o secretário Panuto está fazendo nos assuntos jurídicos é focar esses grandes na questão do Pareto. Então, se 20% dos meus devedores detêm 80% da minha dívida, vamos atacar só esses. Tá? Para quê? Para reverter essa questão da dívida ativa. O senhor acredita que o resultado dessa ação Campinas possa sentir já no ano que vem ou ainda não? Não, já sentir no ano que vem. A expectativa da Secretaria dos Assuntos Jurídicos é dobrar a arrecadação da dívida ativa no ano que vem. Chegar a 200 milhões, 200 e poucos milhões? Descontando o Refis, né? A dívida fora o Refis. Perfeito. Isso aí não tem, essa explicação que o senhor deu é independente do Refis. Independente do Refis, tá? Então, por exemplo, a Secretaria de Finanças, nós discutimos, quando fomos elaborar o Refis, nós tínhamos uma série de divergências e fizemos alguns ajustes nessa lei do Refis que propiciou essa entrada significativa de recursos. Nós entendemos que a médio e longo prazo os Refis não reverterão nesse volume tão alto. Tá? Precisaria focar mesmo os grandes devedores. E temos muitos devedores que não vão pagar mesmo, tá certo? Que empresas que já faliram, que já fecharam, que não tem. No caso dos imóveis, por exemplo, a dívida acompanha o imóvel. Tá? Então esse não tem como ser discutido. Mas no caso dos outros, não acompanha. Vereador Rossini, nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora nesse momento. Então, qual é a responsabilidade da Câmara para a votação, para a discussão desse projeto, para possíveis emendas, que a gente sabe que sempre tem muitas? Na verdade, é bom esclarecer o seguinte, né? Por que muitas vezes a gente recusa as emendas, né? Porque para você fazer emenda, para colocar recurso num lugar, você tem que tirar de outro lugar. Já num orçamento extremamente apertado, onde os técnicos da Prefeitura durante meses trabalharam e discutiram, né? E aquilo foi o que foi possível, né? É claro que cada pasta gostaria de ser contemplada com mais recursos. Mas, assim, qualquer emenda que a gente faça, ainda que beneficie uma, a não ser que fosse alguma coisa muito gritante que justificasse realmente. Mas a gente entende que essa peça orçamentária já é fruto desse trabalho de todas as secretarias, feita a várias mãos, de pessoas sérias, competentes e comprometidas. Então, por isso, a gente tem adotado como princípio não aprovar as emendas, né? Eu vejo que esse orçamento ele tem dado uma sinalização de que o cuidado da cidade está aumentando.
Nós vivemos 2 anos terríveis, 2017, 2018, por conta da crise econômica também, queda de arrecadação, vários serviços sentiram muito, principalmente a saúde e também a manutenção da cidade. Isso foi aos poucos sendo recuperado e a gente espera manter esse patamar e elevar, melhorar ainda e ampliar esse serviço. Na educação, rapidamente, Mina, assim, o município ele atende a educação infantil, que talvez hoje tenha o maior gargalo de demanda, né, principalmente de creche, que a gente chama, mas tem procurado ampliar o atendimento de creche. Nós temos o ensino fundamental, que é concorrente com o Estado. Nós temos o ensino de jovens e adultos, né, que é para aquele que não estudou na idade correta, enfim, mas são os vários núcleos de alfabetização e também de conclusão do ensino fundamental. E temos também a oferta de ensino profissionalizante na CEPROCAMP. Então, a área de educação de Campinas é muito bem provida e servida e tem cumprido um papel assim, bastante importante. E é bom, na pergunta do Pedro Torinho, ver que também há esse cuidado em cuidar da gestão desse estoque de dívida. Tem a dívida podre que você não vai conseguir receber, mas todo esforço que você puder fazer para receber daquele que pode pagar, né, eu acho que tem que ser feito, porque é um recurso público, tem que ser internalizado no orçamento para que a população se beneficie disso, né? Então, o nosso papel aqui é agora, juntamente com o Pedro Torinho, certamente vai haver o debate, mas conduzir para que o orçamento seja aprovado. Vereador Torinho, 30 segundos. Não, quero apenas dizer que a gente segue, vai se debruçar intensamente, a gente segue na expectativa de poder fazer algumas emendas, né, e segue na expectativa também de que essas medidas para ampliar a arrecadação da dívida e outras medidas que tragam mais saúde para o município, saúde financeira e saúde real, possam ser implementadas. É isso. Secretário, 30 segundos. Então, queria agradecer a oportunidade de estar colocando a questão do orçamento e buscando o preceito que nós temos, tá certo? A Secretaria de Finanças busca o quê? No lado da arrecadação, buscar uma justiça tributária com capacidade contributiva e buscar o equilíbrio fiscal. Então, receita tem que ser pagar as dívidas e ser igual à despesa. Esse é o limite que nós temos. Tá bem, obrigado. Eu agradeço a participação de todos. O nosso programa fica por aqui e você agora tem um novo canal com a TV Câmara Campinas, que é o WhatsApp. 19 97829 3776. Entre em contato com a gente, dê a sua sugestão, faça a sua crítica, a gente está aqui para te ouvir. E se você não assistiu Questão de Ordem por inteiro, acesse youtube.com/TV Câmara Campinas e lá você acompanha toda a nossa programação e até um próximo Questão de Ordem.